Bom, e morando nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro reiterou o pedido para votar do exterior, só que tem o seguinte, ele está faltando até mesmo nas sessões virtuais da Câmara. O político do PL de São Paulo enviou um ofício a Hugo Mota para marcar presença pelo celular e não perder o mandato por ausências. E o argumento dele, João Pedro, é que, ora, se era possível você votar à distância e participar das sessões à distância durante a pandemia, por que não seria para mim aqui dos Estados Unidos? Né? A comparação é esdrúxula, mas vá lá, é o argumento que ele tem. Agora, no momento em que isso pode ser analisado, ele nem para demonstrar ali um gesto de boa vontade participa das sessões. Está faltando, João Pedro. Bom dia, não. Siga lá. Bom dia mais uma vez, Megali. Olha só, exatamente isso. Após ter pedido à Câmara dos Deputados autorização para exercer esse mandato à distância, o deputado federal Eduardo Bolsonaro não tem registrado presença nem votos nas sessões semipresenciais. Ele está nos Estados Unidos desde fevereiro, tinha que participar dessas sessões de maneira semipresencial, depois de ter enviado esse ofício ao presidente da casa, Hugo Mota, só que isso não tem acontecido, viu? Ele terminou a licença que ele tinha no dia 20 de julho e desde então, nas 6 sessões semipresenciais que foram feitas, ele não participou de nenhuma. Segundo dados disponíveis na página oficial do deputado no site da Câmara, ele tem 13 dias de presenças registrados e 17 ausências não justificadas em 2025. Isso representa pouco mais de metade das sessões que foram feitas nesse ano. Hugo Mota disse o seguinte, que Eduardo Bolsonaro estava ciente dos riscos de perder o mandato ao se mudar para os Estados Unidos e também destacou que não há previsão legal para o exercício parlamentar à distância. Só que também falou que durante o período da pandemia isso foi autorizado e esse é o argumento de Eduardo Bolsonaro. O que a gente destaca aqui, pessoal? Que normalmente nas quintas-feiras ou em outros dias da semana, apesar ou através de uma autorização do presidente da casa, Hugo Mota, a casa permite que os parlamentares registrem ali as presenças através de um aplicativo de celular, o Infoleg. É feita uma verificação em 2 etapas e aí o parlamentar passa a participar da sessão de maneira semipresencial. Isso não tem acontecido com Eduardo. Essa prática, como a gente falou, foi adotada lá na época da Covid e está se mantendo desde então, principalmente com esse argumento de Eduardo. Nessas sessões semipresenciais, o que foi votado? Aquele projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, o outro que proíbe os descontos associativos no caso, né, do INSS, nas pensões e benefícios do INSS, e tudo isso também depois da fraude que foi apurada pela Polícia Federal e pela CGU. Claro, há outros projetos também que foram votados de menos importância, mas que também foram votados de maneira semipresencial. E, como a gente destacou, em nenhum deles, Eduardo Bolsonaro esteve presente, nem mesmo por meio virtual. Por que a comparação é esdrúxula? Deveria ser desnecessário dizer, mas vamos lá. Porque na época da Covid havia uma impossibilidade de que as pessoas se reunissem. Né? Se o Eduardo Bolsonaro tivesse preso numa cama de hospital por algum motivo, eu tenho certeza que o pedido seria aceito. Mas o Bolsonaro, e aí eu estou me referindo ao Eduardo, ele está nos Estados Unidos porque quer. Ele não é indiciado, ele não é investigado talvez seja. Não é indiciado, não é réu. Né? Esse papo de perseguido político é conversa para boi dormir. Eduardo Bolsonaro não está entre os réus da tentativa de golpe, embora, segundo aquelas mensagens vazadas, tenha sido uma das figuras mais entusiasmadas pela virada de mesa, mas ele não é nem réu no caso, ele é um homem livre. Né? Então, se abre-se esse precedente, por que não você ser deputado federal no Brasil das Maldivas? Por que não? De Salvador, que seja. Foi eleito pela Bahia, mas não quero morar em Brasília, vou permanecer aqui em Salvador. No extremo, teríamos um parlamento onde não se parlaria, onde não haveria ninguém circulando, porque cada um está lá na sua cidade, na cidade mais agradável. A Brasília é muito seca, especialmente nessa época do ano. Então, para que ficar em Brasília se a gente pode legislar e votar de qualquer lugar? Ainda que tenha a capacidade de viajar para a capital federal. Ora, tá na cara que esse é um precedente perigosíssimo que não faz o menor sentido. E olha que eu nem coloquei na equação o fato de que o cara tá conspirando contra o Brasil fora do país. Né? Quer dizer, é um pedido esdrúxulo, mas tem que ser colocado em votação, acredito eu. Auxílio moradia, imóveis funcionais. Tem tudo isso. Tem tudo isso, continua tendo, né? Claro. Normalmente. Embora ele não esteja usando em Brasília, onde ele tem que usar. Cafezinho, motorista, tudo isso aí continua valendo. Isso, né? E a gente que pagando tá por isso. pagando. Todo deputado é deputado. Oxi. Valeu, JP. Valeu, pessoal. Só para destacar, Eduardo Bolsonaro é investigado, viu, naquele inquérito sobre os Estados Unidos, mas ainda não é réu de fato. Investigado muita gente é. É um homem livre.
Ele não tem nenhuma restrição à circulação. Talvez venha a ter pelo que fez fora do país. Mas neste instante, no momento em que deixou o país, era um homem livre, exilado. Não saiu fugindo de nada. Estava circulando normalmente, recebendo salário normalmente. Ora, tenha paciência.